A paz do Senhor, adoradores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Adoração em Essência. Fiquem agora com o capítulo 4 do livro A Cabana, parte 1, A Grande Tristeza. Mac ainda está à beira do lago, retomando o fôlego após o susto que havia tomado com seu filho no lago. E ele até se demorou a se lembrar que Missy havia ficado à beira do lago colorindo também o seu livro. Ele começou a procurá-la e não encontrava em lugar algum. Então ele começou a pensar que de repente alguém a tinha levado para algum lugar devido à grande confusão para tomar conta dela naquele momento. Ele começou a perguntar para todos os vizinhos se alguém sabia onde é que ela estava ou se alguém estava tomando conta dela, mas ninguém sabia de nada. E ele continuou sua busca. Jesse e Sarah, seus novos amigos, prontamente se levantaram e começaram também a busca com Mac, e também notaram que Amber, a filha deles, também não estava no acampamento. Então eles decidiram se separar. Mac foi para próximo dos banheiros do acampamento para saber se encontrava sua filha em algum lugar. Ele já estava beirando o desespero. O seu pensamento só conseguia fazer a seguinte oração: Deus, me ajude a encontrá-la, me ajude a encontrá-la, pois ninguém sabia de nada, ninguém a havia visto. Os demais vizinhos de Mac vieram correndo ao seu encontro dizendo uma frase que por um momento alegrou seu coração, dizendo: nós a encontramos! Mas ao mesmo tempo que Emil, a vizinha de Mac, havia dito essa frase, o sorriso logo desapareceu de seu rosto, pois ela havia dito que encontrou apenas Amber, que também não havia visto Missy naquela manhã. Então os vizinhos de Mac sugeriram que eles deviam procurar as autoridades para auxiliá-los na busca, e foi assim que eles fizeram. Todos eles estavam muito solidários com a causa de Mac. Eles ajudaram a cuidar de seus outros filhos enquanto ele estava naquela situação tão complicada. Ele logo trocou de roupa, deu um forte abraço em seus outros filhos e foi em busca de sua filha, Missy. Ao chegar ao escritório do camping, Mac falou com o subgerente do local, que prontamente se levantou, apanhou os walkie-talkies no local e os mapas do acampamento, dividiu eles em 4 partes e deram início à busca. Mac, enquanto caminhava, ele só sabia fazer promessas a Deus de todas as espécies, pedindo para Deus que de qualquer forma ele a encontrasse, pois sabia que uma coisa Deus sabia: onde Missy estava naquele momento. O dia já estava se findando, então o rádio tocou na mão de Mac. Era Jeremy, aquele subgerente do camping. Todos eles foram ao encontro dele, onde ele estava falando com um estranho. O estranho estava relatando que ele havia visto por volta de meio-dia uma picape verde saindo do acampamento. Mac se aproximou, ouvindo aquela notícia, e mostrou prontamente a foto de sua filha Missy para ele para ver se ele reconhecia. Ele havia dito que de pronto ele não havia reconhecido, mas como ele havia mencionado que sua filha Missy estava usando um vestido vermelho, ele se recordou que dentro da picape ele havia visto uma criança assim vestindo um vestido vermelho e que estava gritando muito, ou talvez sorrindo, porque ele estava de longe, fora o fato de que ele estava de ressaca. Ele também complementou dizendo que enquanto a criança chorava, aquele adulto havia dado um tapa na criança para que ela calasse a boca, mas ele também não sabia dizer se aquela de repente não era algum tipo de brincadeira, já que eles estavam de longe dentro do carro. O coração de Mac parou. Tudo fazia sentido. Então Mac correu para o acampamento. Os policiais estavam chegando. Logo eles começaram a cercar os lugares, colocando faixas amarelas em todo lugar, fechando as entradas e saídas do acampamento. Trouxeram cães para farejar as pistas da menina, mas eles não obtiveram muito resultado, pois elas acabavam justamente no estacionamento, o que ligava todas as crenças de que ela havia sido levada dentro daquela picape. Mac tentava refazer os seus passos até o acampamento para ver se havia esquecido de algum detalhe, até ele chegar à mesa onde Missy coloria o livro. Mas a única coisa simplória que ele conseguiu notar de diferente foi que o lápis vermelho que Missy tanto gostava havia desaparecido. Então ele começou a procurar pelo caminho para ver se encontrava algum vestígio dele. Então o policial Dalton, que o avistou, disse logo para ele: se você está procurando pelo lápis vermelho, nós encontramos perto do estacionamento. Provavelmente ela largou ele quando estava lutando com... E então a voz dele se perdeu no ar. Então Mac o encarou perguntando como ele sabia que de alguma forma Missy estava lutando com alguém. E ele havia respondido que havia encontrado também um dos sapatos de Missy nos arbustos e provavelmente chutou ele acidentalmente enquanto se debatia. A cena de sua pequena filha de 6 anos nos braços de um maníaco se afastando para longe e se debatendo, para Mac foi como um pesadelo que não queria acabar. O policial Dalton, perto de Mac, perguntou a ele de quem era a Joaninha que estava próxima ao livro que ele havia anotado enquanto eles dois conversavam.
Mac respondeu que não sabia, dizendo que Missy não tinha nada parecido com aquilo. Então, o policial preocupado logo entrou em contato com a sua central, pois isso havia levantado suspeitas. Dalton puxou Mac de canto, dizendo a ele que aquilo poderia ter sido proposital, que o bandido poderia ter deixado aquele broche lá de propósito. De repente, um sequestrador recorrente que havia deixado aquele broche como pista de que foi ele que havia cometido tal ato. Mac estava em choque, e o rádio tocou novamente. A central começou a pedir detalhes de como era aquele broche. O policial começou a descrever que ela tinha cabeça preta, seu corpo vermelho e as pintas em suas costas que totalizavam 5. A policial do outro lado pediu a confirmação se era realmente aquela quantia de pintas que havia em suas costas. Ele afirmava, e ela então pediu o número de série que estava abaixo do broche, e o policial confirmou sendo CK146. E então a policial do outro lado fez silêncio, o que piorou aquela situação. Mac estava em desespero e ele só queria saber o que aquela policial estava querendo dizer com aquelas informações. Então ela pediu que Dalton se retirasse para longe para poder lhe informar sobre suas suspeitas, mas o policial Dalton permitiu que Mac ouvisse o que ela iria dizer. Que aquele cara estava sendo procurado pela polícia há mais ou menos 4 anos, e ele era conhecido como sequestrador de meninas, e todas elas tinham as mesmas características, idades aproximadas, e que até o momento haviam sido desaparecidas 4. E nenhuma delas foram encontradas até o dia de hoje. Em todos esses lugares também havia sido deixada uma joaninha correspondente ao número do sequestro. E no caso dessa, a 5ª foi deixada ao lado do livro de Missy, totalizando a 5ª menina sequestrada. É isso, galera. Com certeza é uma pena estar encerrando esse capítulo por aqui, mas por ser um capítulo por demais longo, nós vamos dar encerramento a essa parte 1. Continuaremos com a parte 2 do capítulo A Grande Tristeza na próxima semana, então fiquem ligados e confiram a continuação do livro A Cabana. Seu filho Josh estava se afogando. Ele mergulhou e viu que o cordão do colete salva-vidas havia ficado presa na canoa que estava virada. Ele tentou guiar o seu filho para dentro daquele bolsão de água que geralmente fica embaixo da canoa quando ela vira, mas seu filho Josh estava tão apavorado, tão assustado,